Amados, mesmo assentados, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 6, em nome de Jesus. São 20 horas e 32 minutos, hein? A voz começou a falhar, mas amém. A gente fica cantando essas músicas gostosas, dá vontade de parar, né? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 11. Senhor do sábado, Jesus Cristo, Senhor do sábado. Quero compartilhar hoje com os irmãos sobre o propósito do dia de descanso. É o tema do que quero pregar para os irmãos e que eu entendo que esse capítulo 6 de Lucas também nos ensina. Há muitos ensinos embutidos aqui, mas eu quero focar esse em especial. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: Filho do homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, talvez a sua versão diga mirrada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua doce presença, agora para pedir a tua graça, Senhor, sobre a minha vida. Eu vou expor a palavra do Senhor à tua igreja. Meu Pai, o Senhor já me revelou esta palavra durante a semana. Eu tenho plena convicção de que o teu Espírito Santo me ensinou, Deus, aquilo que é, na verdade, necessário e útil para a minha vida e para a vida da sua igreja neste lugar. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale com o teu povo e toque no coração dos teus filhos, na mesma proporção em que tocou no meu coração, em que falou comigo, que me ensinou por sua graça, por sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muita confusão tem sido feita por causa do sábado, né? Por causa do dia de sábado. Alguns já não sabem mais o que fazer, outros defendem de forma legalista a guarda do sábado a qualquer custo. Tem que guardar o sábado. Mas é interessante notar, e a gente, quando vai estudar a Escritura, tem que procurar conhecer o que a Escritura está dizendo. E eu estive estudando a palavra sábado no hebraico, que é a origem, né? Que começa lá no Gênesis 1, falando quando Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º dia descansou. A palavra traduzida ali por descansou é Shabbat, no grego, no hebraico, perdão, Shabbat. E na verdade ela significa cessação, parada. É simplesmente isso que essa palavra significa. Shabbat, que é a palavra hebraica para sábado, né? A nossa palavra portuguesa é uma transliteração, ou seja, é aportuguesar uma palavra estrangeira, significa apenas cessar, parar. Não significa descansar de fato, como muitos traduzem. Eu de verdade, sempre achei que significasse descansar, até que eu procurei, durante essa semana, desde segunda-feira para cá, estudar isso. E a palavra, todos os comentaristas dizem que a palavra significa cessar, parar. E ganhou o sentido de descansar porque está implícito. Quando você para os seus trabalhos, é porque você vai descansar. Fica implícito o descanso, mas o sentido da palavra é parar. Então Deus parou a sua obra.
ao sétimo dia. Ele tinha terminado, concluiu a sua obra e ele parou, né? E nesse sermão que eu quero compartilhar com os irmãos, nós vamos aprender com Jesus, já que nós estamos no ano da edificação, e o Evangelho de Lucas, a proposta do tema do Evangelho de Lucas é edificados em Cristo Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para edificar a nossa vida, né? O modelo de edificação para a nossa vida é Jesus. Então nós vamos aprender com Jesus aqui o significado do sábado, o verdadeiro significado disso. Eu estou muito desejoso de compartilhar com os irmãos isso, porque o que Jesus ensina sobre o sábado tem uma aplicação tremenda para mim e para você, porque mostra o que Jesus espera de mim, de você, dos seus discípulos, acerca da observação dos preceitos que estão embutidos dentro desse mandamento da cessação do trabalho, de parar o trabalho. Tem preceitos de Deus embutidos dentro desse mandamento. E no texto que eu li para vocês, Jesus foi 2 vezes interpelado pelos líderes religiosos de Israel acerca da observação do sábado. Por 2 vezes eles foram interrogar Jesus sobre essa questão. E em cada uma das circunstâncias, Jesus ensina para eles a verdadeira interpretação da lei e explica para esses camaradas o significado real do sábado. Ou seja, qual é o significado real do sábado? O sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Ou seja, o sábado foi criado para abençoar o homem, e não o homem foi criado para não fazer nada, para ficar preso no sábado. E como ter certeza, né, irmãos, de que isso é verdade? A Bíblia nos ensina que o sábado foi criado para promover pelo menos 3 coisas, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus mostrou aqui: descanso, adoração e a prática de boas obras. É para isso que Deus criou o 7º dia, o dia do descanso, o dia do sábado, o dia da cessação do trabalho. Para que nós pudéssemos descansar o nosso corpo, para que nós pudéssemos adorá-lo e para que nós pudéssemos fazer o bem. Como que a gente pode ter certeza disso? Pelo menos dentro dessa exposição de Jesus, nós podemos ter certeza de 3 propósitos que o sábado deixa claro para nós aqui, que o sábado representa, que é a cessação. Não é um dia específico, é um dia de parada do trabalho, né? É um dia de parada do trabalho. Não é um dia X na semana. E Jesus está usando a expressão exatamente nesse sentido, um dia de cessação. Porque Jesus, sendo filho de Deus, sabia que a história progrediria. Se nós tivéssemos que guardar o sábado, o dia do sábado, como muitos querem que seja assim, como que nós faríamos numa cidade como a nossa, Volta Redonda, como Barra Mansa, como Resende? São cidades industriais, em que as empresas funcionam diuturnamente. Medicina. Já pensou? No sábado nenhum médico trabalha, nenhum enfermeiro trabalha. Como que seria esse negócio? Né? Uma cidade em que o shopping funciona sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todo dia. Em que a empresa está trabalhando todo dia. Tem gente lá, tem gente agarrado lá agora, fazendo o seu trabalho para sustentar a sua família. Jesus sabia disso. Então, o que Jesus está querendo ensinar? Qual é o propósito de Deus com o sábado? Deus que criou todas as coisas. Por que Ele criou um dia do descanso? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E esses propósitos que Jesus deixa claro aqui no sábado estão no meu coração para compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que o sábado, ou a cessação, o dia do descanso, tem o propósito de permitir aos homens desfrutar a vida e fazer o bem. Esses caras, os discípulos de Jesus, quando a gente começa a ler o capítulo 6, um certo sábado, eles estavam passando pelas lavouras de cereal. E eles começaram a colher espigas com as suas mãos e comê-las. E aí os líderes religiosos, os fariseus, veem aquilo. E naquela época, até hoje isso é assim, né? Isso é muito comum. Quando um discípulo cometia um erro, eles não questionavam os discípulos, eles questionavam o mestre. Por que você deixa os seus discípulos fazerem isso? O mestre era questionado. Até hoje é assim. Quando um crente comete alguma coisa
que o mundo considera como errado, ou que mesmo a Bíblia comete quando o crente de fato peca, o mundo em geral acusa quem? Jesus. Implicitamente, mas acusa Jesus. Ué, esse cara não é crente? Como é que ele faz isso? Quer dizer, ele está pondo a responsabilidade de quem? Em cima da fé do cara, não do cara. Esse cara não é crente? Esse cara não é membro daquela igreja? Por que ele fez isso? Ele não está pondo a responsabilidade em cima do cara, mas daqueles que o discipulam, daqueles que o firmam na fé, daqueles que estão ali para ensiná-lo, para ministrar a palavra sobre a vida dele. A responsabilidade é levada para outra. Então esses caras vão para Jesus e falam: por que você permite que seus discípulos façam isso? Pegar espigas no dia de sábado e comê-las não pode. Então quer dizer que não sabe de morrer de fome? Na verdade, irmãos, os fariseus questionaram Jesus sobre um erro, sobre uma coisa que era errada para eles, mas que era permitida por Deus. Quando nós lemos a lei, que era o que eles estavam usando para acusar Jesus e os seus discípulos, a lei dá toda liberdade para que as pessoas fizessem isso. Deuteronômio 23, 25 diz assim: se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem a foice para ceifar o trigo do seu próximo. E era exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Lucas é perspicaz, né? Ele diz que eles estavam pegando espigas com as mãos. E é exatamente o que o Deuteronômio 23, 25 diz. Se você entrar na plantação de trigo do seu próximo, pode pegar as espigas com as mãos, para comer, obviamente, mas não usem a foice. O que era então proibido pela lei? Era o trabalho que visava o lucro. Esse era proibido. Usar a foice é porque o cara estava trabalhando na colheita, então ele estava cortando diversas espigas para colocar no cesto, para levar, para poder vender no comércio. Era isso que o sábado proibia. Ele tinha que cessar o seu trabalho que visava lucro. Mas o sábado não proibia ninguém de comer, e muito pelo contrário, o cara podia entrar na vinha do outro. Se você ler Deuteronômio 24, 25, diz isso: na vinha do outro e pegar uvas e comer. Eu podia entrar, por exemplo, lá no terreno do Cláudio e pegar as uvas dele e comer. Não sei nem se tem uva lá, né? Mas eu podia entrar lá no terreno dele e pegar uva e comer, mas pegar o suficiente para eu comer, um cacho de uvas para eu comer. Por quê? Porque o sábado era o dia de fazer bem ao próximo. Então, nesse dia, as pessoas que estavam em viagem poderiam entrar na minha lavoura e pegar alguma coisa para comer, porque eu estaria abençoando a vida dele. Ele estaria sendo abençoado por mim. Esse era o propósito do sábado, o dia de você desfrutar a vida e de você abençoar outros, fazer o bem a outros. E a sua lavoura ficava aberta para quem quisesse pegar alguma coisa para comer. Jesus e os seus discípulos estavam em viagem ministerial, eles estavam em viagem missionária, passando pela Galileia pregando. E eles entraram na lavoura e pegaram algumas espigas para comer, o que era totalmente permitido pela lei. Mas esses homens odiavam Jesus, eles queriam arrumar alguma coisa contra Jesus. Né? Eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, mas eles acusaram Jesus de uma coisa errada. O que Jesus fez foi permitir que os seus discípulos cumprissem a lei. Eles pegaram as espigas e comeram. Não era permitido fazer uma colheita para o seu próprio lucro no sábado. Mas uma pessoa poderia pegar uma quantidade de grãos para comer, porque o sábado não era proibido comer, muito pelo contrário, o sábado para o judeu é um dia de festa. E ele é marcado por 3 refeições especiais. Não sei se você sabe, mas o judeu ele começa a celebrar o sabá na sexta-feira a partir das 6. Porque o calendário judaico é um calendário lunar. Então o dia do judeu começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde, diferente do nosso, que vai de meia-noite a meia-noite. Né? O do judeu é de 18 às 18. Tanto que na época do nazismo, da perseguição contra os judeus, nos dias de Hitler, as crianças judias ficavam esperando o sabá, o dia do descanso, o dia que o papai não ia trabalhar, porque o papai ia ficar em casa com eles, e eles iam sentar, iam ler a Torá, iam ler a Taná, iam falar da palavra de Deus. A Torá são os 5 primeiros livros, a Taná é o Antigo Testamento inteiro. Eles iam ler a palavra, e iam compartilhar, e iam brincar juntos com o papai e com a mamãe, e iam ter momentos de alegria. Então as crianças estavam na expectativa, porque o sabá era o dia de desfrutar a vida em família. Cessava-se o trabalho para desfrutar a vida em família.
Então havia expectativa, e as crianças ficavam olhando para o céu, porque quando começa o sabá? Quando a primeira estrela aparece no céu, ou seja, começou a noite, então começou o sabá. E aí, quando aparecia a primeira estrela, as crianças ficavam, papai, mamãe, a primeira estrela, começou o sabá. E aí poderia começar aquela primeira refeição, aquele momento de alegria em família, de prazer, de convívio, de comunhão em família, em que todos se sentavam juntos e se alegravam uns com os outros. Aí o Hitler começou a pegar os judeus assim, porque as crianças judias denunciavam seus pais, ao apontarem para o céu e apontar a primeira estrela. E aí os pais judeus, para não serem presos pelos nazistas, começaram a dizer para as crianças, olha, não aponta para a estrela não, porque quando você aponta para a estrela, nasce uma verruga na ponta do seu dedo. E isso foi uma forma que os judeus encontraram de fazer com que as suas crianças não os denunciassem pela sua inocência. Porque quando uma criança fazia isso, os soldados do Hitler sabiam que era uma criança judia, e então iriam prender aquela família, iriam levar para o campo de concentração, elas iriam passar por torturas terríveis. E aí os pais começaram a falar, olha, não aponta para o céu não, senão vai dar uma verruga na ponta do seu dedo. Essa verruga aí depois vai ficar ruim sair. E aí as crianças pararam, e isso se espalhou, né? Um monte de gente começou a usar isso, né? Acreditar nisso. Mas na verdade foi uma estratégia dos judeus, porque o sabá era um dia muito especial para eles. Eles celebravam esse dia com muito entusiasmo, um dia de desfrutar a vida em família. Qual é o seu dia de descanso, irmão? Que dia que você separa para isso? Para desfrutar a sua vida em família? Para sair com a sua esposa, com seus pais, ou para ficar em casa, né? Para dar uns beijos no seu marido, na sua esposa. Estava vendo, o pastor estava falando que quando a gente está namorando, dá beijo de 45 segundos a 1 minuto e meio. Quando passa disso é porque o cara é bom de apneia, né? Ele consegue ficar sem respirar bastante tempo, mas em geral é isso aí. Demora, é aquele beijo que mostra o Senhor Jesus, né? E depois que casa, eu beijo 2 segundos. O sabá é o dia de beijar a sua esposa, é o dia de beijar o seu marido, é o dia de abraçar os seus filhos e beijá-los também. O Cláudio já me deu uns 3 beijos hoje aqui. Quando não tem ciúme não, nós somos muito amigos. Né? Na verdade, ele só beijou na cabeça e no rosto. Isso é sinal de respeito e amor. E, na verdade, irmãos, o beijo é um sinal de proximidade, de comunhão. Eu aprendi que quando o judeu beija alguém na mão, significa que ele considera esse alguém superior a ele. Quando ele beija esse alguém no rosto, significa que ele considera esse alguém um igual. E quando ele beija esse alguém na testa, significa que ele tem autoridade sobre esse alguém. Então os pais, em geral, beijam na testa dos seus filhos. É interessante, né? A gente vai aprendendo algumas coisas sobre a cultura judaica e vai vendo que é bonito o simbolismo que muitas coisas trazem. E o sábado, irmãos, tem esse simbolismo maravilhoso. Não é dia de você pensar em ganhar dinheiro, porque tem gente, irmãos, nós vivemos num mundo capitalista, num mundo consumista, num mundo de egoísmo, em que as pessoas só querem ganhar, ganhar e ganhar. E não param para descansar. E não param para desfrutar a vida. E não separam um dia para descanso. Eu tenho uma coisa para te dizer, é pecado não fazer isso. É pecado. Porque é um mandamento, está nos 10 mandamentos. Só que tem que ser o sábado, pastor. Não. Sábado significa cessação, é o dia que o seu trabalho para. Se você é pastor, dependendo da empresa que você trabalha, você folga a cada 4 dias de trabalho, ou a cada 6 dias. Se você trabalha diariamente, você vai folgar sábado e domingo, ou apenas no domingo. Então esse é o dia de você desfrutar sua vida em família, de você poder aproveitar um momento com os seus e de fazer o bem para eles. Porque, irmãos, a gente faz um bem tremendo quando a gente passa junto com os nossos pais, junto com os nossos filhos, junto com o cônjuge. A gente está fazendo um bem para eles. E a gente também pode abençoar outras pessoas e falar, olha, vai lá sábado almoçar lá em casa, Cláudio. Vai lá. Não sei se eu estou só usando alegoria de Deus. Vai lá em casa almoçar, quer dizer, você vai estar abençoando alguém. Duplamente você vai estar dando refeição para ele e vai estar dando comunhão para ele. Vai estar em comunhão, porque ninguém chama para se assentar na sua mesa pessoas das quais você não ama, das quais você não tem carinho, pelas quais você não tem carinho. Você só chama para se assentar na sua mesa alguém com quem você tem comunhão. Vocês estão carecas de ouvir eu falar isso aqui.
Porque companheiro é quem come o mesmo pão, é companheiros, é quem come o mesmo pão. Isso é companheirismo. Então você só chama para sentar na sua mesa quem é teu companheiro, quem você ama, com quem você tem intimidade. E o dia da cessação é esse dia de desfrutar a sua vida. No sábado, não era proibido realizar atos de necessidade. Atos de necessidade, comer, salvar uma vida. Não era proibido. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Não era proibido. No dia do descanso, o nosso dia de descanso tem como objetivo nos levar a desfrutar do nosso trabalho e abençoar os outros com pequenas porções daquilo que temos. Esse é o propósito do nosso dia de descanso. É desfrutar do nosso trabalho, porque você trabalha, cara. Então, aproveita um pouquinho disso. Porque tem gente que trabalha tanto querendo ganhar dinheiro que não folga, nunca separa, nunca para. Trabalha, aí depois fica doente, gasta dinheiro com remédio. Aí vai gastar tudo que lucrou com Lexotan. Né? Só uma graça. Então, aproveite esse dia para desfrutar a sua vida. Aproveite esse dia para compartilhar o bem que Deus tem te dado. O dia da cessação. Pastor, mas eu vou folgar na segunda-feira. Você vai achar alguém com quem você possa compartilhar um momento. Mas a minha esposa trabalha o dia inteiro. Eu trabalho de turno, mas ela trabalha durante o dia. Mas à noite eles vão estar juntos. Prepara alguma coisa para a noite. Já que você está em casa, miserável, cozinha para ela. Faz alguma coisa para essa mulher, pelo amor de Deus. Verdade? Faça o bem em nome de Jesus. Esse é o dia, esse é o seu sabá, esse é o seu dia de cessação. Seu marido está trabalhando, esse é o dia de folga, irmão. Faz um negócio especial para ele. Um trem que ele gosta de comer. Abençoa a vida dele. É o dia de fazer o bem. É o seu dia da cessação. E isso dá prazer a nós. É impressionante. Você faz o bem ao outro, mas quem sente prazer é você. É tão gostoso quando você vê que alguém foi abençoado por um ato seu, né? Dá uma satisfação tão assim gostosa no coração da gente. Então o sábado tem esse propósito, irmãos, abençoar vidas e desfrutar da sua própria vida. Outro propósito do sábado, ou do dia da cessação, do dia do descanso, promover atos de misericórdia. Aí sim, Davi comeu do pão da mesa. Jesus falou para os caras: você está reclamando que os meninos estão comendo a espiga aí? Vocês nunca leram que o Davi entrou no templo e comeu do pão da mesa da proposição? Quem estava na escola bíblica dominical viu aqui eu falando da mesa da proposição. Havia 12 pães, 6 em cima do outro, 6 assim, né? 6 empilhadinhos de um lado, 6 empilhadinhos do outro. E aqueles pães, só os sacerdotes podiam comer, ninguém mais. Se outra pessoa comesse aqueles pães, ela poderia ser condenada à morte. Porque aqueles pães eram reservados ao serviço sagrado, e só os sacerdotes podiam comer. Mas o Davi comeu, e o Davi não era sacerdote. Mas ele era rei, pastor? Não, ele também não era rei nessa época não. Ele era soldado de Saul. Lá em 1 Samuel 21, ele era soldado de Saul, e estava fugindo do Saul, porque o Saul queria matá-lo. Ele estava fugindo do Saul, ele estava com fome, e a rapaziada que estava com ele, os soldados estavam com fome, e ele vai na tenda de Ahimelech, o sacerdote, ele fala: dá uma força aí, nós estamos com um negócio, nós estamos com fome, o negócio está estreito, ajuda aí. E ele falou assim: olha, a única coisa que eu tenho aqui, era no sábado, e ele diz: a única coisa que eu tenho aqui é os pães da proposição, e eu vou trocá-los por pães frescos, porque todo sábado aqueles 12 pães eram trocados, e aí os que eles tiravam, eles comiam, os sacerdotes comiam. Ele falou: a única coisa que eu tenho são esses 12 pães. Os homens estão puros? Sim, estão puros. Nenhum deles teve nenhuma intimidade sexual com ninguém, está todo mundo puro, porque os caras saíam para a guerra fazendo um monte de besteira, né? O Davi falou: não, nós não fazemos isso. Os nossos homens não fazem isso. Os nossos guerreiros não fazem isso. Eles se guardam na guerra. E o Ahimelech fala: então vocês podem comer o pão. E é isso que Jesus fala. O Davi comeu o pão da proposição. E ele não foi condenado à morte, porque a misericórdia de Deus permitiu isso. Foi a misericórdia de Deus que permitiu isso. Esse episódio de Davi, está lá 1 Samuel 21:6, ele mostra que a misericórdia de Deus, irmãos, permite que a lei seja quebrada para a conservação da vida. A misericórdia de Deus permite a quebra da lei para a conservação da vida de homens que estejam fracos de fome, como no caso dos homens de Davi. É a misericórdia que vem antes da lei. Irmãos, por que nós somos salvos?
Misericórdia de Deus. Porque se a lei viesse antes da misericórdia, irmão, nós estávamos lascados. Mas a misericórdia vem antes da lei. E Davi, para a preservação da sua vida e dos seus homens, alcançou a misericórdia de Deus e pôde comer daquele pão. A lei só é quebrada, só pode ser quebrada. A misericórdia de Deus permite que a lei seja quebrada para a preservação da vida. Um outro exemplo é Raabe, é um outro caso. Ela mentiu para proteger os espias de Josué. Mas mentir não está condenado no decálogo, pastor? Nos 10 mandamentos? Tá. Mas ela mentiu para a preservação da vida. E Deus a abençoou. Ela quebrou uma lei para cumprir uma outra mais importante, que é não matarás. Ela quebrou uma lei para cumprir outra mais importante. A mesma coisa a Aimeleque. Ele deu tom a Davi, porque isso era mais importante. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com regras de igreja do que com a misericórdia para com o próximo. Às vezes as pessoas julgam os outros porque os costumes deles são diferentes, porque a tradição deles é diferente, e não porque eles são misericordiosos. E aí você vai ver às vezes uma igreja que não tem tantos costumes rígidos e tal, mas que está fazendo a obra de misericórdia, que sustenta trabalhos missionários em lugares carentes, que cuida de casas que tratam de prostitutas que decidem abandonar essa vida, que cuida de clínicas de recuperação de drogados que decidem abandonar essa vida. Estão fazendo a misericórdia. Mas algumas pessoas amam mais a lei do que a misericórdia. Algumas pessoas amam mais as regras do que a misericórdia. E o nosso Deus é o Deus de toda a misericórdia. Isso é maravilhoso. E esse é o nosso propósito. Porque se eu e você somos filhos de Deus, então nós temos que manifestar o caráter de Deus. A misericórdia tem que estar presente em nós. Nós temos que praticar a misericórdia. Se o próprio Deus, irmãos, teve misericórdia para com Davi e seus homens, né, porque ele não os puniu quando comeram aquele pão consagrado, o que será que Deus espera de nós? Aquele profeta da Bíblia, que tem o nome mais bonito de todos, o profeta Oséias, ele diz assim: obrigado pela concordância, glória a Deus. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Palavra do Senhor, revelada ao profeta Oséias. Pois desejo misericórdia. É o que Deus espera, misericórdia. Eu estive estudando esse negócio, o que significa essa palavra, misericórdia? Né? Misericórdia, o que significa misericórdia, Cláudio? Eu falei, tem que saber esse negócio. E eu fiquei ontem eu só fiquei estudando a misericórdia. Sem brincadeira, eu gastei um bocado de tempo, mas foi bom que eu aprendi e cresci com o Senhor. Deus espera misericórdia. Nosso dia de descanso tem como objetivo nos dedicar em abençoar alguém que não pode nos retribuir. Porque fazer o bem, você pode fazer a alguém que depois vai fazer você também. Mas agir com misericórdia significa abençoar alguém que não pode fazer nada por você. É dar uma grana que você sabe que aquela pessoa nunca vai poder te devolver. Mas você está agindo com misericórdia para abençoar uma vida. E você sabe que aquele rapaz, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não vai gastar aquele dinheiro com outra coisa também. Isso é agir com misericórdia. A palavra para misericórdia é resete. A palavra hebraica, resete. Significa querer bem. Olha só, vai vendo os significados aí. Ter afeto, fazer o bem, desenvolver fidelidade. É um monte de coisa que uma palavra só significa. Exercer solidariedade. E aí tem uma outra palavra que vem de recebe, que é ramim. E ramim vem de uma raiz que significa, do hebraico, não sei se você sabe, mas o hebraico não tem vogal, é só consoante. A gente enfia as vogal ali para poder entender. Senão nós não conseguiríamos falar esse trem. Mas ramim é uma palavra que vem de uma raiz que é R-H-M. O judeu consegue falar, eu não. Né? Esse R-H-M significa útero, ventre materno. Útero, ventre materno. E ramim deriva dessa palavra. A palavra para misericórdia, ramim, deriva dessa palavra. Significa ventre materno. Então o que ela se refere? A compaixão, a misericórdia.
que sintetiza a força criadora de afirmar a vida em vez da morte, aquela coisa que vem das entranhas. Ou seja, eu ajo movido por aquilo que vem de dentro. Não porque eu quero que as pessoas batam palma para mim, mas é porque alguma coisa lá dentro de mim me impulsiona. Você tem que fazer algo por essa pessoa. Você tem que abençoar essa vida. Esse rapaz precisa se libertar dos vícios. Esse homem precisa largar o vício da prostituição, o vício da masturbação, o vício da nicotina, o vício qualquer que seja. E você tem que fazer alguma coisa por ele. Vem de dentro. Isso é misericórdia. É algo que nos incomoda no íntimo. É algo que mexe com o nosso interior, que mexe com o nosso ser e que nos impulsiona a fazer algo por alguém que não vai poder fazer nada por nós. E no sábado, irmãos, é o dia de agir assim. É o dia de agir com misericórdia. Deus teve misericórdia de Davi. E espera que nós tenhamos. O Aimeleque, o sacerdote, teve misericórdia de Davi. Ele não chamou ninguém para matar o Davi. Porque o Davi queria comer o pão da proposição. Muito pelo contrário, ele deu o pão na mão do Davi e falou: coma, vocês, seus homens, comam, para que vocês possam ter forças para continuar na sua batalha. Ele abençoou a vida do Davi. Depois tinha um cara lá, Doeg. Eu ainda vou pregar sobre o Doeg. Doeg era um fofoqueiro. O Doeg foi bater a fita por Saul. O Saul matou a família do Aimeleque todinho porque ele ajudou o Davi. 85 homens morreram. 85 homens morreram. Porque um homem daquela família abençoou outra pessoa. E o inimigo dele mandou matá-los. Porque um fofoqueiro foi contar a história. E contou errado. Doeg falou assim: olha, rei, o cara lá, o Aimeleque, esqueci o nome da cidade agora, ele deu o pão, ele abençoou o Davi, consultou o Senhor em favor de Davi e ainda deu a espada do Golias para Davi. Ele deu o pão e ele deu a espada, mas ele não consultou o Senhor e ele não abençoou Davi. Isso foi acréscimo do Doeg. E isso é fofoca. Falar do que é fato é uma coisa, falar do que não é fato é fofoca. E foi isso que o Doeg fez e a família inteira morreu. Isso quer dizer, irmãos, que às vezes a gente vai agir com misericórdia, vai abençoar alguém e depois nós seremos julgados por isso. Não se preocupe, irmãos. O que importa é que Deus conhece a sua vida e o seu coração. Deus conhece a sua vida e o seu coração. Haja com misericórdia, abençoe as vidas. O Sabá é o dia de abençoar as pessoas. É o dia de abençoar as pessoas. Nosso Deus é rico em misericórdia. Efésios 2, versículos 4 e 5 falam isso. Então, na verdade, misericórdia é receber recursos suficientes para satisfazer a necessidade daquele que a mostra. Isso é misericórdia. É quando eu tenho recursos suficientes para satisfazer a necessidade de alguém que precisa. Isso é misericórdia. Por fim, irmãos, para eu poder terminar, o dia da cessação, o dia de parar o seu trabalho, tem o propósito de promover o serviço a Deus. Lucas não menciona isso, mas Mateus, em Mateus 12, ele conta essa mesma história. Lucas não sentiu necessidade de colocar esse outro detalhe, mas o Mateus colocou esse detalhe. Porque Mateus tinha o povo judeu em mente, né? Então ele colocou mais alguns detalhes sobre a cultura de Israel. E ele diz assim, Jesus diz, nesse mesmo discurso de Lucas 6, Jesus diz assim: olha, os sacerdotes, no dia da cessação, no dia que todo mundo para de trabalhar, eles trabalham. Por que eles trabalham? Porque o povo, no sábado, vai lá no templo levar o sacrifício para eles. Então eles trabalham. Eles quebram o sábado. Porque é o dia do descanso de todo mundo, é o dia do trabalho do sacerdote. O Senhor Jesus explica isso para os fariseus. E Deus não os mata por causa disso, porque foi Deus quem nos colocou para trabalhar no dia da cessação. Foi Deus quem deu para eles esse trabalho no dia da cessação. O trabalho dos sacerdotes era realizado nesse dia, né? O que mostra que alguns aspectos da lei não são absolutos. O sábado não era um dia que ninguém podia fazer nada. Algumas pessoas tinham que trabalhar. E os sacerdotes eram um desses, né? Se os sacerdotes que trabalham no templo ficavam sem culpa, muito mais aqueles que servem a Jesus.
Porque Jesus diz assim, e eu digo, está aqui quem é maior do que o templo. Depois você pode ler lá em Mateus 12, versículos 5 e 6. Jesus diz, está aqui quem é maior do que o templo. Ou seja, se os sacerdotes que trabalhavam no templo físico, que simbolizava Jesus, a gente está estudando a escola dominical, não perca a escola dominical, você está deixando de ganhar demais da conta. Se eles não eram punidos por isso, imagine nós, discípulos de Jesus, porque ele é muito superior ao templo. Então, no dia do Senhor, no dia da cessação, é o dia de servir ao Senhor. Aí eu te pergunto, você que folga todo domingo, o que você faz no domingo de serviço ao Senhor? Porque às vezes a gente cumpre bem as outras partes, a gente desfruta a vida, a gente até faz um ato de misericórdia, mas a gente tropeça nessa terceira parte, que é de servir ao Senhor. O serviço a Deus é oferecido nesse dia. Qual é a minha parcela de contribuição para o reino no meu dia de folga? Qual é a minha parcela de contribuição para o reino no meu sabá, no meu dia de cessação? No dia que eu paro as minhas atividades, o pastor folga na segunda-feira, né? Quer dizer, folga, entre aspas, né? Porque é óbvio, tem coisas, pastor, eu dizer que alguns profissionais, né? Pastor não é profissional, tá, irmãos? É ministério, mas algumas pessoas, elas nunca têm uma folga certa. Por exemplo, o cara é médico. A gente folga dele domingo, mas o paciente dele teve um problema, ele tem que estar no carro e ficar tudo para lá. Porque ele está cuidando daquela pessoa. Então ele não tem muito esse negócio, né? Alguns profissionais, algumas pessoas no seu trabalho são assim, o ministério pastoral também é assim. Mas é interessante que quem ama o que faz não se importa. Ele não se importa porque ele está feliz fazendo o que ele faz. Ele está feliz cumprindo o ministério dele, ele está feliz cumprindo com as tarefas profissionais dele. Mas o fato é que no meu dia de folga, na minha segunda-feira, o que eu faço para o Senhor? Deus espera que eu faça algo para Ele. Mas o Senhor já prega todo dia, se deixar, pastor, eu sei, gente, eu sei. Né? O Senhor faz umas visitinhas de vez em quando aí, né? O Senhor gosta de orar lá uma vez ou outra e tal. Eu sei, irmãos, mas isso é o meu ofício, isso é o meu ministério. Eu faço com prazer, com alegria, mas é o meu ofício. Mas e no dia da cessação? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O cara que trabalha no turno, pastor, eu vou vir na quarta-feira, o que eu vou fazer na quarta-feira? Vai para o sinal e distribui folheto. É o seu dia de servir ao Senhor. É o seu dia de folga. É o seu dia de servir ao Senhor. Enche a mão de folheto, vai para o sinal e ó, os caras estão distribuindo. Lá, esses dias eu passei na vida, o cara me deu um papelzinho. Aí o papelzinho falou assim, parecia propaganda das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Né? Seus problemas acabaram. Não sei quem joga búzios e muda na sua vida. Eu falei, gente do céu, olha aí, o pessoal está evangelizando. Eles estão apregoando a sua fé. E eles ganham isso. Né? E o cara está distribuindo um panfletinho. Vai lá, visita o fulano de tal, que ele vai jogar os búzios lá e ele vai mudar a sua vida. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo nos nossos dias de folga? Para quem nós anunciamos Jesus? Quantos folhetos você e eu distribuímos essa semana? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Hoje, quando eu cheguei na oração pela manhã, o missionário Daniel falava exatamente isso. Alguns se envergonham de Jesus aqui na terra e não o confessam diante dos homens. Jesus não o confessará diante de Deus. Porque na verdade, irmão, se nós temos vergonha de falar de Jesus é porque nós não cremos nele. A verdade é essa. Porque quando nós cremos em alguém, nós defendemos esse alguém. Se o meu irmão Cláudio está envolvido em algum imbróglio, em algum problema, e eu acredito que o lado dele é o lado verdadeiro, quando eu for falar, eu vou falar em nome dele, defendendo com todo o meu ímpeto, porque eu acredito nele. E eu falo que acredito em Jesus, mas eu não defendo. Eu não falo do Evangelho, eu não anuncio esse nome. Uai, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa esquisita comigo? Se eu tenho vergonha de entregar um panfleto para alguém, não preciso falar nada, não posso ser mudo. É só dar o panfleto na mão da pessoa. O pessoal faz isso na Amaral Pessoa o dia inteiro. Outra aí, eu passei na Amaral Pessoa, o cara me deu dinheiro. Olha a pergunta, você quer dinheiro? Que pergunta idiota, quem não quer?
assina um contrato e eu vou te dar, depois você me paga 3 vezes que você pegou comigo. Tudo bem. É isso, irmãos. Nosso dia de descanso tem o objetivo de ser dedicado ao Senhor Jesus. Quanto que você tem dedicado no seu dia para o Senhor? Quanto que eu tenho dedicado no meu dia para o Senhor? Quanto que o Senhor tem de nós no nosso dia de descanso? No dia que a gente para o trabalho. Não, pastor, mas ora no domingo eu oro. Durante a semana você não ora, não? Isso não é serviço, não, irmãos. Oração não é serviço, não. Oração é comunhão. A gente conversa com quem a gente ama. E oração é conversa com Deus, né? É isso aí, a gente conversa com quem a gente ama. Mas é servir ao Senhor, é evangelizar, é visitar uma clínica de recuperação, um asilo, um orfanato, é ir à casa de uma pessoa carente, levar uma cesta básica. Há pouco tempo atrás, minha irmã Elaine, né? Nossa diaconisa Elaine, ouviu um negócio no rádio, né? Na rádio, uma rádio aí, não sei mais qual rádio é, uma rádio aí. E ela ouviu, e ela falou assim: pastor, essa mulher está passando dificuldade, falou na rádio lá, está aquela coisa, ela com as crianças em casa, não tem o que comer, pastor. Eu não sei quem é essa mulher, mas a gente não pode abençoar ela, não? Eu falei: pode, irmão, conversa com os irmãos lá. Os irmãos organizaram a cesta, eu cheguei no carro, falei: agora eu tenho que achar a mulher, né? Pegamos o endereço da mulher, foi atrás, Santo GPS, socorro bem presente na hora da angústia, né? Coloquei o GPS e me levou na casa da mulher. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá: quem é a dona Alexandra? E aí a menina falou: é aqui, minha mãe mora, é minha mãe. Aí eu falei: eu queria conversar com ela, eu sou para não ficar com medo, né? É um lugar assim, um lugar esquisito, né? E eu falei assim: olha, eu sou o pastor Oséias, uma irmã diaconisa da nossa igreja, ouviu, né, no rádio que vocês estão passando por uma luta, eu trouxe uma pequena bênção para você. Rapaz, a mulher ficou numa alegria tremenda. O menino dela, irmão, 16 anos, da idade do meu filho, trabalhando numa oficina, para ganhar R$50 por semana, cara. Isso é exploração. Isso é exploração. Isso é impiedade. R$50 por semana é R$200 por mês, irmão. Menino de 16 anos. Teve que estudar à noite. Ele trabalha o dia inteiro para ganhar R$50 por semana. Isso dá R$10 por dia. Ele trabalha de segunda a sexta. Um menino de 16 anos, para ajudar a família em casa. Para ajudar a família em casa. Exploração. Eles não têm o que comer em casa. A mulher ficou na felicidade, chorou: pastor, eu quero ir lá na igreja do Senhor. Falei: vai sim, irmão, não larga a sua não, em nome de Jesus. Fica aí com o seu pastor. Fica aí, cuida desse homem e esse homem vai cuidar de você, em nome de Jesus. Vai lá, se você quiser ir lá, vai lá, a gente vai ficar feliz de te receber, eu vou te apresentar para a igreja. Mas continua congregando aí com o seu pastor. Eu não vim aqui te chamar para a minha igreja, eu vim aqui abençoar a sua vida, porque Deus tocou no coração de uma diaconisa nossa. E a gente abençoou a vida daquela mulher. O que é que você faz? O que é que eu faço? Quantas pessoas nós estamos abençoando, irmãos? Porque nós somos abençoados, e um abençoado abençoa. Um abençoado abençoa. Deixa eu terminar essa pregação, você não ficar muito irritado comigo. Em suma, irmãos, o Senhor tem a prerrogativa, né, de governar não apenas sobre as regras do sábado. O Senhor manda em tudo. E os homens criaram um monte de regras para os sábados, como nesses dias. Jesus manifestou misericórdia porque ele estava a mão mirrada. Ele falou: estende a mão. O cara estendeu a mão ficou curada. Misericórdia. Misericórdia, Jesus curou aquele homem. Jesus tem prerrogativa, ele abre as exceções no dia que for necessário, e você faz o que você tem que fazer. Hoje, para a igreja, a situação é outra. O seu dia de descanso é o dia de você abençoar vidas, é o dia de você cuidar de pessoas. O mandamento do sábado, interessante que esse mandamento não é repetido no Novo Testamento. Os outros 9 mandamentos, todos eles foram repetidos no Novo Testamento, mas o mandamento do sábado não é repetido em lugar nenhum. Jesus nunca mandou a gente guardar o sábado. Essa não é uma ordem para a igreja. Não é uma ordem para a igreja. Né? Os outros 9 mandamentos são todos repetidos, mas esse não. Na verdade, esse mandamento foi anulado. Porque olha o que Paulo diz escrevendo aos Colossenses. Paulo escrevendo à igreja de Colossos: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa,
ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ninguém deve julgar ninguém por causa do dia de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado não se aplica à igreja. A igreja está envolvida numa outra dispensação. Agora, irmãos, a guarda do sábado foi abolida. Nós não precisamos mais guardar o sábado. Mas o princípio bíblico não foi abolido. O princípio do sábado não foi abolido. Isto é, não tem mais a exigência de você guardar um dia específico na semana. Mas o princípio que devemos separar um dia na semana. Todos nós, irmãos, devemos separar um dia na semana para o descanso, para atividades que não visem lucro, mas o desfrutar da vida, a prática da misericórdia e o serviço a Deus. Todos nós temos que separar um dia na semana para isso. Para alguns momentos de desfrutar da nossa vida, para alguns momentos de praticar a misericórdia com alguém, e em alguns outros momentos nesse dia, servir ao nosso Deus. Servir ao nosso Deus. Oferecer um serviço ao nosso Deus. A pergunta é: você tem observado esse princípio? Você tem separado um dia na semana para você desfrutar a sua vida, para você descansar o seu corpo, para você servir a Deus? Você tem separado um dia na semana para você ser misericordioso com alguém? É um princípio bíblico, irmão. Jesus está ensinando isso aqui em Lucas 6. É interessante que separar um dia para descansar, desfrutar a vida em família, fazer o bem a quem necessita e servir ao Senhor como sacerdote de Deus é uma missão toda nossa. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,19 que nós somos sacerdotes de Deus. Se nós não temos feito isso, irmãos, hoje é o dia para que a gente tome essa importante decisão. Nos posicionar diante de Deus, responder essa convocação da palavra. Separe um dia para você cessar os seus trabalhos, para você descansar, desfrutar um dia em família, você sentar com sua família durante juntos,